Meu nome é Alexandre, eu não nasci pastor, muito pelo contrário, eu era um católico bem tradicional, lá da cidade de Altinópolis, e quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci aquela princesa ali, e ela era da Igreja Batista, e nós nos conhecemos, e claro, ela não resistiu ao charme, da época, desse jovem, né, e é nada, amados, que interessante, né, como que é bom a gente ser firme no Senhor Jesus. Se nós não estivermos firmes, a gente cede ao diabo, e realmente eu fiz o papel do diabo na época, e eu tirei essa moça da igreja, e nós namoramos por 2 anos, nos casamos, e é claro, desobediência nunca deu certo, não deu certo lá no Éden, e até hoje nunca deu certo, desobedecer às coisas do Senhor nunca dá certo, e por causa disso, o início do nosso casamento foi um tanto quanto conturbado, e inclusive em relação à saúde do nosso primeiro filho, que quando eu tinha 11 meses de idade, ele quase morreu, depois de 27 dias internado e estado gravíssimo. Ela disse para mim, olha, se eu estivesse servindo a Deus, eu teria força para orar, intervir em favor do nosso filho. Aí ela disse, se você quiser largar de mim, você pode largar, eu vou procurar os caminhos de Deus novamente. Eu não a impedi, porém, na época eu peguei uma Bíblia, um Novo Testamento, aquele de Leões, e eu falei, eu vou ler a Bíblia, e eu vou mostrar para ela que não precisa ser crente para servir a Deus. E eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu estava lendo o livro de Apocalipse, já tinha lido todo o Novo Testamento, estava em Apocalipse, incrédulo, perdido. O pastor lá de Serrana tentou me visitar algumas vezes, eu cheguei a pular pela janela, eu cheguei a deixá-lo plantado na porta lá de casa, não abri o portão, eu me escondia. Teve um dia que ele chegou na minha casa, eu saía para trabalhar 15 para as 9 da noite, ele chegou 7h30. Lógico que ela tinha passado as informações do horário que eu saía para trabalhar, e ele chegou 7h30. Vim visitar você, Alexandre. Eu disse, eu estou saindo para o trabalho. Eu o acompanho. Eu falei, não precisa, eu pego um ônibus ali na esquina. Ele disse, mas eu faço questão de lhe acompanhar. Ficamos mais de 1 hora conversando, eu e ele na esquina, e ele pregando para mim, e eu rejeitava. Mas quando eu estava lendo o livro de Apocalipse, estourou a Guerra do Golfo, em 1992, e como eu não entendia nada de Deus, e eu achei que era a Terceira Guerra Mundial, e eu achei que o mundo ia acabar, e eu achei que eu ia para o inferno. Eu cheguei, trabalhava à noite, cheguei em casa, acordei ela e disse, bem, estourou a guerra, o mundo vai acabar, e eu estou indo para o inferno. Lembra de mim quando você chegar no céu. E ela falou assim, olha, não tem como, caso acontecer a guerra, e ela colocou um pouquinho de fogo nisso, né? Caso acontecer, e caso o mundo acabar, você tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu disse, que dia que tem culto na igreja? Ela falou, hoje tem. Eu falei, hoje eu vou. E numa quarta-feira eu entreguei meu coração a Cristo como meu Salvador. 1992. Eu não procurei Deus, eu não gostava de igreja, eu não gostava dos crentes. Então, eu posso dizer, eu fui salvo pela graça, pela misericórdia e pelo amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele não apenas me salvou. 1996, eu atendi um apelo de um pregador que clamava dizendo, entregue a sua vida ao Senhor. Uma coisa é entregar-se ao Senhor como Salvador, outra coisa é entregar a sua vida para que Deus possa usar você. E lá estava eu no altar dizendo ao Senhor, eu não sei para quê, mas se o Senhor quer usar a minha vida, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus nos enviou. E amados, depois de tantos anos, eu tenho provado que Deus, Ele continua sendo bondoso e tem nos abençoado. Estamos servindo a Deus na igreja em Serrana, já por alguns anos, tem sido uma honra, tem sido um privilégio, e Deus tem dado graça àquela igreja em nos suportar. Eu substituí o pastor Milton, que foi um dos melhores pregadores que a Universidade dos Estados Unidos, Bob Jones, já teve. Ele ganhou em primeiro lugar lá como pregador, exímio pregador,
e eu o substituí em Serrana, e Deus ainda assim usou um jovenzinho chucro para poder substituí-lo e dar continuidade à obra do Senhor ali. Eu tenho muito prazer de ser filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, um pastor, e para nós é uma honra estar nessa noite aqui com vocês, tá bom? Bom, de mim, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Ali minha esposa está comigo, estamos casados já há 34 anos, temos 3 filhos, louvado seja Deus pela vida de cada um deles, servindo ao Senhor Deus conosco, é uma alegria para nós, tá bom? Mais uma vez, obrigado pastor Douglas por nos permitir estar aqui e ocupar este púlpito, tá bom? Convido os amados, embora nós sabemos que o texto, o pastor mesmo disse aqui, né? Romanos capítulo 10, versículo 14, e como pregarão se não forem enviados? Quero que você olhe comigo em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. A palavra de Deus nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oremos. Nosso Deus querido, bendito, amado Pai, estamos aqui, temos o povo do Senhor que reúne-se nessa noite, nesta casa, nós temos a sua santa palavra, nós estamos, ó Deus, desejosos de compartilhar com o teu povo. Usa as nossas vidas, usa, ó Deus, a tua bendita palavra, que o teu Santo Espírito trabalhe no nosso meio e em nós, de maneira tal, ó Deus, que aquilo que o pastor mencionou no início, um momento em que pessoas desta comunidade se levantarão e dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que isso aconteça, quem sabe, ainda nesta noite, neste lugar. Fale conosco, desafia-nos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Os amados podem se assentar. Obrigado, meus irmãos. Eu amo falar sobre missões. Eu amo. Eu agora faço parte de 2 missões, Missão Rocha Eterna e também da MBIB. E eu achei tão interessante que um dia, quando eu peguei um relatório de um dos candidatos a serem membros da Missão Batista Internacional Brasileira, e o candidato chamava-se Márcio, da cidade de Franca. E quando eu lá estava olhando o relatório, né, o questionário que ele respondeu, e em um dos itens estava: eu fui desafiado num culto de missões pregado pelo pastor Alexandre no ano tal. Eu nem sabia, eu nem lembrava disso, e eu fico tão feliz de poder saber que Deus tem me dado a alegria de poder pregar de missões e estar numa igreja que ama e faz missões. Esse ano nós completamos 55 missionários no nosso quadro de missões. Nós temos tido 2 conferências missionárias por ano. Durante todo o ano nós temos, a cada mês, um dia de missões, nós temos feito missões. No mês que é o nosso mês de conferência, para a renovação de promessa de fé, nós fazemos o mês todo, todas as mensagens sobre missões. Tem sido uma grande bênção para nós.
nós temos experimentado a bênção de Deus em nossa igreja através da obra missionária. Quando nós olhamos para nós e vemos tanta coisa que gostaríamos de fazer e os recursos são tão poucos, eu digo, irmãos, nós precisamos aumentar o nosso quadro de missões. Nós precisamos fazer algo ainda mais por missões. E aí Deus está sempre nos dando a alegria e o privilégio de, além de participar financeiramente, de termos pessoas se levantando para a obra missionária. Já são vários pastores, missionários, missionárias que têm se levantado para o trabalho do Senhor. E eu quero então falar para você, enquanto alguns imaginam que falar em missões é trazer peso para uma igreja, é trazer talvez um desconforto para a igreja, porque talvez os melhores crentes vão sair, e vão mesmo. Eles vão ser impactados pela palavra, eles vão ser desafiados pelo Espírito, e prepare-se, pastor, eles vão embora sim, porque eles vão ser tomados pelo desejo e pela vontade de querer não apenas ofertar em missões, que já é uma bênção, não apenas orar por missões, que também é precioso, mas eles vão querer estar no campo e provar quão gostoso é estar servindo ao Senhor lá na linha de frente. Então é uma bênção fazer parte desse tripé maravilhoso de missões, que é orar, dar e ir. E no texto que nós lemos nessa noite, nós temos aqui algo muito especial para nós que entendemos que missões é uma tarefa imperativa e intransferível. É um plano simples de Deus para nós, mas é nós que temos que fazer. Eu não sei o tamanho da cidade de Cássia, mas eu sei o que missões será feito através destes que aqui estão, e talvez de outros que vão chegar, que talvez não vieram hoje. E nunca imagina que é pouco, não é pouco não, nós podemos fazer, está nas nossas mãos. Missões é um plano que conta, primeiro, com o Deus Pai que deu o Filho por nós, com Cristo Jesus que se deu na cruz, e agora através da igreja que se dá para fazer essa missão. Amados, nós podemos sim ser levantados e enviados para fazer esta obra que é do Senhor. Não há nenhuma outra obra que nos compensa mais do que a obra de levar o Evangelho da salvação às pessoas. Não há. Eu tive um trabalho secular até o ano de 2005 para 2006. E eu entrei na empresa que eu trabalhei, trabalhei lá 17 anos. E quando eu pedi conta para sair e perder todo esse tempo de firma, aí a psicóloga quis, naquele momento de desligar da empresa, ela quis conversar comigo e saber, Alexandre, profissionalmente você está dando um passo melhor na sua vida? Eu disse, olha, eu não estou pensando em profissão, ser pastor é vocação. E eu sei que eu saindo do cargo que eu estou, eu era gestor de um grupo de pessoas, eu saindo, vocês têm várias pessoas que vão ocupar este cargo, ou querer ocupar este cargo, mas levar a palavra de Deus é algo que Deus colocou no meu coração, na minha vida, e eu sei do que isso pode acontecer na vida de outros que vão ouvir do Evangelho. Então, amados, nós cremos no Evangelho, nós sabemos o que é o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que quer crer no Evangelho. Então, nós devemos entender, o descrente nunca vai crer se primeiro nós mesmos não crermos no poder que o Evangelho tem. Os incrédulos não vão entender que o inferno realmente é real e é perigoso se nós primeiros não entendermos o que é o inferno. Os descrentes não vão se maravilhar com o céu se primeiramente nós, como salvos, não nos maravilharmos com o céu e entender é precioso sim. Eles não vão dar valor à palavra se primeiramente nós não dermos valor à palavra. Eles não vão ser tocados pelo Espírito se primeiramente nós não permitirmos o Espírito Santo de Deus tocar as nossas vidas. E o que eu quero falar nessa noite, amados, não é algo novo, mas é algo necessário. Nós vamos ver na vida daquele homem chamado Isaías, que no momento ele teve um momento tão especial com o Senhor. Amados, um momento especial de intimidade, de relacionamento, de visão, e não se assuste não com a palavra visão. Ele teve uma visão, a Bíblia diz que ele teve, ele viu, e nós podemos ver pela fé também.
Amém, amados? Podemos. Porque a Bíblia diz que tudo mudou quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Tudo começou ali, com uma visão. E nós, pela fé, nós podemos, aliás, nós devemos ter esta visão nesta noite. A visão de que o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Eu não sei, pastor, quantos anos a igreja? 3 anos. Ok. Amém. O Deus dessa igreja de 3 anos, Ele é eterno. A Bíblia diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A igreja é nova, mas o Deus, Ele é eterno. Amém, amados? E a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Amados, quer crescer em missões, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos contemplar isso, nós precisamos realmente entender e ter esta visão, a visão deste Deus, a visão deste lugar, a obra que essa cidade precisa ouvir, a obra que nós precisamos nos envolver, é a obra do Deus que está assentado num alto e sublime trono, do único Deus. Uma coisa eu sei, eu ouvi, essa cidade tem um grande templo, não tem? Por uma grande deusa, não tem? Ok. Que causa a admiração de muitos, não é verdade? Amados, se nós contemplássemos o trono de Deus, a visão celestial, aquilo que João olhando e ele escreve, ele tenta relatar, e ele vê aquela visão daquele trono, e daqueles tronos ao redor do Senhor, amados, é este o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós pregamos, é esse o Deus que nós queremos falar para as pessoas. Olha, não admirem-se deste templo, ou daquele personagem, ou daquela questão. Não, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, é isso que nos dá, é isso que deu àquela igrejinha de Serrana, é isso que deu a eles, amados, as condições de irmos até aonde nós fomos, é porque nós olhamos o trono, nós olhamos e tivemos esta visão. Amados, isso mostra um Senhor que está no controle. Olhar o Senhor no trono é entender que Ele está no controle. Quando o pastor, eu não sei se vocês já ouviram falar de pastor Apoeme. Já ouviu falar de Apoeme? Muito bem. Quando Apoeme, olha que nome estranho, chegou lá na nossa igreja, aquele Piauí, eu falo disso porque ele é minha nossa ovelha. Chegou o Piauí lá na igreja, e ele aceitou Jesus como Salvador, e de repente ele, pastor, eu quero conhecer mais de Jesus, e ele foi para o seminário, ele fez 2 anos de seminário, ele foi visitar os parentes dele no Piauí, e quando ele retornou, ele disse, pastor, eu não vou terminar o 3º ano, eu vou voltar para o meu povo, eu vou ser um missionário. Falei, não, você não vai, aguenta mais um pouco, termina o 3º ano, pastor, eles estão morrendo, o povo lá está velhinho, tem gente morrendo. Falei, espera mais um pouco, e depois você vai. Ele terminou o 3º ano e ele disse, pastor, agora eu vou. Falei, então tá, vamos levantar sustento. Nós o ordenamos. Ele visitou 1, 2, 3ª igreja. Ele tinha cerca, talvez, de 10, 15% de sustento. Pastor Paulo Castelã pregou na nossa igreja uma conferência de missões. E o pastor, na época ainda, pastor Apoeme, ele decidiu dobrar a sua missão. E ele chegou em mim, pastor Alexandre, eu decidi dobrar a minha missão. Mas como que eu vou dobrar a minha missão se eu estou levantando sustento? Como é que eu faço? Eu disse, irmão, se foi Deus que colocou no seu coração, você fica tranquilo, porque Deus está no controle, Deus, Ele é o Deus, Ele é o Senhor. Amados, foi incrível. Ele fez o que Ele tinha proposto no seu coração. A palavra de Deus, ela se cumpriu na vida daquele homem, logo ele conseguiu mais algumas igrejas, e de repente ele disse, pastor, quanto tempo o senhor acha que realmente eu levo para poder alcançar o meu sustento? Eu disse, irmãos, muita oração e Deus abre as portas. De repente, um dia, alguém me chamou lá em Ribeirão, a dona de uma loja, que uma irmã da nossa igreja trabalhava, era uma senhora coreana, salva em Cristo Jesus.
E ela disse, pastor, me explica esse negócio de missões. Ela falava muito estranho, muito enrolado. Como que é missões? E eu expliquei para ela. E ela disse, e como que é missionário? E eu expliquei para ela. Ela disse, então, como é que eu faço para mandar esse missionário? Eu falei, não é assim. Eu expliquei como nós participávamos. Ela disse, não, eu quero mandar ele pode ir para o campo. Eu disse, então, mas ele tem que conseguir o restante do sustento. Não, eu pago. Eu disse, bom, as coisas não funcionam assim, mas se a senhora está falando que vai fazer, eu faço. E aí nós nos reunimos no sábado, na hora do ensaio do coral, e eu disse, pastor Poema, quanto que falta do seu sustento? 60% mais ou menos, pastor. Falei, então hoje já não falta mais nada. Deus levantou alguém que vai te sustentar. Sério, pastor? Eu disse, sério. E o pastor Poema arrumou as malinhas dele, e ele colocou as roupas no saco, e ele foi lá para o Piauí, e hoje já tem... Lá vai para a terceira igreja lá no Piauí. Amados, Deus é assim. E aí foi pastor Poêmio, e foi pastor André, e foi pastor Deusânio, e pastor Kleber, e pastor Josiel, e pastor Maurílio, e as coisas foram indo, e Deus nunca parou. Sabe por quê, amados? Porque Deus está assentado num alto e sublime trono. Nós nunca permitimos que eles olhassem para este homem. Eu sempre deixei claro para eles, eu não amava Deus, eu não gostava de Deus, eu não gostava de crente, eu corria do Senhor, eu sou prova viva da misericórdia de Deus, não sou exemplo para ninguém, tampouco sei até pregar, mas eu posso dizer, se você olha para o Senhor, e se você consegue contemplar Ele, assentado no alto e sublime trono, você pode sim, ainda neste culto, nessa noite, dizer, eis-me aqui Senhor, pode me enviar, que eu estou pronto, porque Deus é poderoso, amém amados? Um grande Deus, num alto e sublime trono. Amados, precisamos mirar isso, precisamos olhar isso. Nós olhamos em toda a Bíblia, e você vê, por exemplo, um Caleb, 85 anos de idade, dá-me este monte. Mas que monte? O monte que habitava quem? Os anaquins, os gigantes. Eu quero aquele. Por quê, amados? Porque não é a questão dele, 85 anos. Embora ele diz, eu estou com todo vigor. Mas é a questão de Deus. É a visão que eu tenho. E o meu Deus pode me dar. Abraão, sai daqui, vai para tal lugar. A visão de Deus. Abraão, me dá teu filho. A visão era Deus, sempre foi Deus. Amém, amados? Nunca é dinheiro. Marcinho, nunca é dinheiro. Nunca é. Nunca é. Eu tenho costume de dizer, tem gente, quando você olha, tem gente que não tem tipo nem de acompanhar defunto. Sabe o corteiro de defunto? Tem gente que não tem jeito nem de acompanhar defunto. Quando nós fizemos a ordenação, a examinação deste jovem lá na missão, foi ele e o irmão Wagner. O Wagner é um homem culto, faculdade e tudo mais. Respondeu as perguntas, o Wagner também respondeu. Concílio fechou-se. Perguntaram para um, perguntaram para outro, perguntaram para mim, Alexandre, pastor, o que o senhor acha do Márcio? Eu disse, tem minha aprovação. Nós fizemos uma reunião de pastor na nossa igreja. Os pastores desceram dos carros, carrão, e abraça um, e quanto tempo o pastor abraçando, e foi entrando um café especial. O Márcio desceu do carro e foi para a pracinha, onde tinha uns bêbados deitados lá no banco, e ele já sentou do lado de um, e já sentou do lado do outro, os pastores tudo comendo lá na mesa, e o Marcinho pregando para o povo lá na praça. E eu falei, então ele tem a minha aprovação. E nada contra comer, tomar café e abraçar pastor, mas ele olhou as almas lá na pracinha, e ele foi pregar para eles. Por quê? Tem uma visão do trono, um Deus assentado lá, é o nosso Senhor, e eu disse para ele, Deus vai suprir todas as suas necessidades, está suprindo, ganhou um carro, é fácil ganhar carro hoje em dia, né? Aí a pessoa diz, eu vou entrar na obra missionária para ganhar carro, não é todo mundo que ganha não, mas quem tem uma visão, contempla o Senhor, entende, Senhor, eu vou fazer a sua vontade, o Senhor, Ele é o controlador, Ele está lá, controlando tudo. As pessoas imaginam que está um negócio descontrolado, não está não, o Senhor controla. Hoje em dia, amado, as coisas são difíceis, mas o Senhor está lá. Foi depois da visão de Isaías. Pastor, eu não vi relógio aqui, pastor. Prega, pastor, fala isso, pastor.
Foi depois dessa visão que ele diz, eis-me aqui. Estou no primeiro ponto ainda também. Depois dessa visão, de contemplar o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, nós olhamos, bom, hoje, fato triste, a guerra. Fato triste, governo. Eu não sei aqui quais são os fatos tristes que existem. E provavelmente tem muitos fatos tristes. Talvez na família. Minha família não queria. Minha família não queria. Meu tio me chamou de trouxa. Mas você é um trouxa mesmo, hein? Não sei se aqui a expressão trouxa é alguém tolo. É um besta. Eu entrei na usina, cargo pequeno. Quando eu era gestor, eu tinha um ônibus, tinha pessoas que trabalhavam para mim, e eu vendi tudo, vendi o ônibus e vendi tudo, e foi, mas você é um trouxa. Essa é a visão do mundo. O mundo enxerga as coisas bem superficial, e às vezes nós entramos na deles. Mas eu quero que os amados entendam, precisamos olhar e enxergar o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi assim para o pastor Apoêmio, foi assim para o pastor André, para o pastor Deusvânio, hoje já construiu a segunda igreja lá na cidade de Cocos. O pastor André foi e trabalhou mais de 10 anos com os índios, e a esposa teve o câncer, e eles lutaram, eles deram testemunho de fé, e eles sempre apontaram e viam um Deus assentado no alto e sublime trono. E no dia que nós nos despedimos chorando ao lado do caixão da esposa dele, ele não se decepcionou com Deus, ele sabe que o Senhor está do mesmo jeitinho, e cumpriu todo o propósito dele na vida daquela serva, porque ele é o Senhor. E a obra continua, amém, amados? Amém. Agora, nós não podemos tirar os olhos disso. Isaías naquele dia disse, eis-me aqui, envia-me a mim, versículo 8, olha só, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui. Depois disso o que, pastor? Depois da visão que ele teve. Amados, nós precisamos enxergar o Senhor, como Ele é, aonde Ele está. Ainda quarta-feira eu preguei lá na nossa igreja. Os discípulos passaram o dia todo com Jesus, participaram de um tempo de ensino, depois de um milagre multiplicando os pães, e aí eles saem, pegam o barco e vai atravessar o mar, e vem uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus estava orando, e os discípulos estavam em pânico. Só que Jesus estava orando, mas ele estava de olho nos discípulos. E de repente lá vem o Senhor andando sobre as águas. E os discípulos, diz a Bíblia, temeram. E Jesus diz, sou eu, não temeis. Sou eu quem? Aquele que está no controle, aquele que dirige todas as coisas. Nada passa desapercebido do nosso Senhor, nada vezes nada. Por que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque ele teve uma visão do trono. Nós temos visão de Instagram, de Facebook, rede social, TikTok, temos visão talvez de sofrimento, talvez algum missionário vem e fala que a vida está difícil, que faltou isso, que faltou aquilo. Olha, nós lá na nossa igreja, eu gosto sempre de conversar com os missionários antes, diz, ó, ninguém é que faz do púlpito um lugar de lamentação não. Porque ser missionário, ser pastor, é uma bênção. Não desmotive o nosso povo, pelo amor de Deus. Não é lugar ruim, não. Nada de ficar passando fotinha aí, de ficar gente desnutrida, coisa, não. Prega a palavra de Deus. Prega a palavra. Eu quero que o povo tenha a visão do trono. Amém, amados? Tem que ser sempre maior em nossas vidas. Contemplar quem é o Senhor, aonde Ele está, tamanho do seu poder. Porque é isso que vai fazer nós fazer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não, entre aspas, eu não dependo disso, daquilo, aquilo outro. Eu dependo daquele que está no trono. Amém, amados? Eu dependo de enxergar isso. Quando é que eu vou fazer missões? Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou, fale alguém. Perdido. Isaías diz, eu estou perdido. Sabe quando nós vamos fazer missões? Isaías entendeu, por que ele deveria dizer, eis-me aqui, Senhor? É porque ele disse, com a visão que ele teve do trono,
com a visão que ele teve do Deus do trono, ele entendeu: eu estou perdido. Amados, você sabe o que é a condição de perdição? Sabe o que significa ser perdido? Sabe o que significa ser separado de Deus para toda a eternidade? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para contemplar o que seria isso? A Bíblia fala sobre um inferno, onde o bicho nunca morre, onde há fogo, mas há escuridão, onde há trevas, onde há pranto, onde há ranger de dentes, onde a Bíblia diz que quem está no céu nunca vai parar lá, e quem está lá nunca vai parar lá. Não tem transposição, não tem a presença de Deus. A coisa mais terrível do inferno, não é nem que o capeta vai estar lá, ali nem vai estar lá, porque vai ser tudo lançado no lago de fogo. A coisa pior do inferno é que não tem a presença de Deus, não tem misericórdia, não tem graça, não tem perdão. Isaías diz: ai de mim que estou perdido. Quando nós entendemos quem nós éramos, ou seja, perdido, indo para o inferno, mas eu pude conhecer Jesus. Alguém, obra missionária me alcançou, alguém pregou do Evangelho para mim, alguém abriu as Escrituras, alguém no trabalho, alguém na escola, ou alguém em algum lugar, eu ouvi na praça, ou eu ouvi na igreja, alguém foi enviado, alguém sustentou alguém, para que eu pudesse ouvir. Eu era perdido, e agora eu sou salvo. Eu tenho que fazer a obra missionária. Eu preciso envolver com missões. Missões não pode ser apenas um plano que a minha igreja tem. A nossa igreja lá tem um plano missionário. Tem um quadro lá com 55 fotos. Tem um relatório, louvado seja Deus, todo mês, quase 10 mil reais. Eles têm. Mas eu digo, ninguém debruça nisso aí não. Todo mundo tem que participar. Todo aquele que sabe que era perdido. Todo aquele que sabe que era perdido, mas que foi achado. Alguém que conseguiu enxergar a nossa podridão, o nosso pecado, uma vez entendendo, amados, precisa fazer missões. Amados, resolver essa questão de perdição é aceitar Cristo como Salvador. Amados, Deus é poderoso, sim ou não? Amém. A Bíblia nos diz lá em Gênesis: no princípio criou Deus céus e a terra. Com a ajuda de quem? A Bíblia diz, o Deus ali, Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criou tudo do nada, sem a ajuda de ninguém, simplesmente pela palavra do seu poder. O autor de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É dessa forma, o poder do Senhor, ele abriu o mar, você crê nisso? Ele amontoou as águas. Se abrir o mar já é um milagre, amontoar a água, já pensou? A água vinha, porque era correnteza, e começou a amontoar, foi amontoando, e foi amontoando, e o povo foi passando. Ele abriu a terra, e pessoas foram engolidas. Ele mandou um peixe para engolir um homem, ficou 3 dias ali, naquele grande peixe. Esse Deus que fez tudo isso, a Bíblia diz, Ele morreu para nos salvar. Então, amados, o estado de perdição é terrível, porque o Senhor simplesmente poderia fazer assim, e todo mundo ser salvo. Ou talvez Ele poderia dizer, João Batista, batiza todo mundo, estabeleça uma doutrina de batismo, de salvação, como alguns aí pregam aí fora, e simplesmente está resolvido. Ele poderia, amados, Ele ressuscitou mortos, pessoas que faziam 3 dias, que já cheirava mal, e Ele teve que dizer, Jairo, saia, porque se Ele só fala saia todo mundo, Ele ressuscitaria todo mundo de uma vez só. Tamanho era o poder do Senhor, mas para nos salvar, para nos livrar do estado de perdição, Ele teve que morrer por nós. Meu amado, então quando nós percebemos isso, nós nos entregamos para missões. Que é isso? E eu pensava, quero ser um missionário, mas quem vai me sustentar? O que eu vou falar? Aonde eu for? Eu não posso ser um missionário. Se você talvez pensar dessa forma, é bem provável que não. Quando nós pensamos só em nós, no que somos, no que podemos, ou quem fará alguma coisa.
Mas quando nós pensamos, espera aí, eu vou fazer a obra daquele que está lá no céu, assentado num alto e sublime trono. Eu vou fazer a obra dele, porque eu era perdido, eu ia para o inferno, e nada poderia mudar essa realidade, mas Deus me amou tanto que enviou Jesus, que foi na cruz do Calvário, e morreu pelos meus pecados, então eu vou sim me entregar para a obra missionária, porque eu sei o valor que é a salvação. Amém, irmãos? Quando nós entendemos isso, a Bíblia nos diz, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Esse poder é um poder como uma dinamite, é um poder que nada se compara a esse poder, nada, é um poder, nada poderia acontecer de que uma criatura pudesse tornar-se filho, a não ser pelo poder de quem? De Deus, daquele que está lá no controle, sentado no trono, naquele que para dar a salvação chamou o Filho e Ele entregou por nós, amém, amados? Então, fazer missões, dizer o que Isaías disse naquele dia, eis-me aqui, envia-me a mim, tudo aconteceu, primeiro, por causa da visão de um Deus assentado num alto e sublime trono. Segundo, por causa do tamanho da salvação, ele entendeu, eu estou, ai de mim, porque estou perdido, vírgula, porque sou um homem de lábios impuros, e aqui vem o terceiro ponto e eu encerro, e habito no meio de fale alguém, povo de impuros lábios. A visão dele, amados, não ficou apenas no Deus assentado no trono, a visão dele não ficou apenas em entender quem ele era, mas a visão também foi de saber a condição dos outros. Não era só ele, os outros. Ele disse, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, a humanidade está perdida. O Deus está lá. Eu sei o que é a salvação. O povo ainda não sabe. Eu não posso cruzar meus passos. Eu não posso simplesmente deixar a coisa acontecer. Isso é trabalho do pastor. Isso é coisa do outro a fazer. Não. Quando ele ouviu, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda ele não tinha um cronograma, ele ainda não tinha um lugar definido, ele não tinha ainda um projeto estabelecido, ele não tinha uma agência missionária, mas ele tinha algo no coração. Eu quero ir, eu devo ir, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Amados, precisa de mais alguém falar. O Marcinho, ele dá testemunho de quem ele era e o que ele é, e ele sabe que é possível os outros também ser, não é verdade? Claro que é possível. Nós temos lá na nossa igreja o irmão Johnny, ele tem uma bala alojada aqui na nuca. Os policiais eram doidinhos para poder matar o Johnny, queria matar, ele era bandido, ele era traficante, ele roubava, ele fazia tudo errado, foi parar na cadeia. Então, para até nesse dia na cadeia, ele tomou 2 tiros, e aí os policiais jogaram no camburão, ficaram dando voltas até ver se ele morria, e quando ele parou de gemer, aí os policiais pararam no pronto-socorro, descarregaram ele lá, achou que ele tinha morrido. Ele não tinha morrido. Tiraram, aliás, essa não, tiraram das costas, essa não teve como tirar. Mandou para a cadeia, ficou lá um bom tempo, cumpriu a pena dele, e quando ele saiu da cadeia, ele disse, vou procurar uma igreja, quero voltar para cá não. Um amigo dele estava frequentando a nossa igreja, levou ele aceitou Jesus como Salvador. 14 anos de conversão, já leu a Bíblia 27 vezes, de capa a capa. Dias atrás, a mulher dele de 33 anos, no dia que a irmã Marlete faleceu, e ela foi no velório da irmã, que ela desceu do carro para subir para ver a irmã, ela ela passou mal
e veio a falecer também, a esposa do Johnny. Nós sepultamos ela 2 horas da tarde. 7 horas da noite o Johnny está lá, sentado no banco da igreja, com os 2 filhinhos do lado, servindo ao Senhor. Sabe por quê, meu amado? A visão dele nunca esteve em homens, em placa, a visão dele está no Senhor. E amados, aquele homem tem compaixão, e ele entende, meus amados, de que este mundo precisa de ouvir do Evangelho, ser transformado. O Marcinho foi, o Johnny foi, eu fui. Eu não era bandido, mas eu ia para o inferno. O que faz alguém ir para o inferno não é nascer bandido ou se tornar bandido. O que faz alguém ir para o inferno é ele não ouvindo do Evangelho, ou se ouvir, rejeitar o Evangelho, aí ele vai para o inferno. Isaías diz, com a visão que eu tive, com o entendimento de quem eu sou, e com a certeza do que eu sei, do como está o mundo, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho alguns dados aqui, mas foi tão gostoso ler. O senhor tem a arte desses banners, pastor? O senhor pode compartilhar? Oh, nós temos conferência semana que vem, pastor Antônio Pupim vem de São Bernardo pregar conferências missionárias para nós. Vamos renovar nossa promessa de fé, e seria especial ter com essas estatísticas. Eu anotei alguma coisa. 1/3 do mundo não ouviu falar de Cristo. 1.900 línguas sem um versículo da palavra de Deus. Amados, não dá para nós ficarmos tranquilos e talvez imaginando que nós já estamos fazendo muito. Nós realmente habitamos, e não fica muito, não, mas a gente liga a televisão, canal tal, tem lá um chapéu, aí tem o outro com um negocinho na cabeça, o outro com uma roupa parecendo a do João Batista, ele copia, e está tudo certo, está tudo resolvido. Na esquina tal tem uma igreja, na outra tem outra igreja. Tem muito hoje esse programa de entrevistas, né? E pessoas estão ouvindo do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus para salvação. E a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passado, eis que tudo se faz novo. Nós temos visto muita igreja, muitos evangélicos, mas nós estamos vendo cada vez mais um povo completamente sem o conhecimento de Deus, apenas tornando-se religiosos. Não se conforme com isso, meu amado. Pregue para todo mundo. Se eu for pregar para alguém diz, não, eu já sou crente. Aí você diz, aceitou Jesus como Salvador? A pessoa diz, já. Como que foi? Conta para mim. E se a pessoa não souber contar, prega para ela. Prega para ela. Ajuda ela a confessar com os lábios, crer com o coração. Não se conforme com ela dizer, eu sou de tal igreja, ou eu sou isso. Não, tem que ser salvo. Amém, amado? O povo continua sendo um povo perdido, religioso e perdido. Desde quando religião é segurança para alguém? Os maiores problemas que Cristo teve nessa terra foi com religiosos. Religião é um caminho que Satanás criou para que as pessoas imaginassem, nós temos um caminho seguro. Caminho seguro é Jesus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amados? Então este é o plano. O plano é Jesus. Quando a palavra de Deus nos diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Creia, meus amados, o contexto anterior não eram os planos de Isaías ser um missionário. Aliás, até é dito que ele tinha uma certa reserva quanto a isso. Mas, quando ele contemplou, e tudo começa nisso, o trono, uma visão do trono, quem é o Senhor? Eu não sei como os amados foram criados, eu fui criado num regime bem duro. Meu pai é mineiro, lá no sul de Minas, ali, região da Guardinha, São Sebastião do Paraíso, Guardinha ali, meu pai, minha mãe, então eles eram bem duros. E eu sei o que é ser obediente. Eu tive que aprender o que é obediência, tá bem? A um pai. Eu aprendi o que é obediência. Eu sei o que é autoridade. Aprendi com meus pais. E hoje eu aprendo com o meu Senhor. E eu espero que vocês tenham a ideia também desta autoridade.
o tamanho desse Deus, aonde que Ele está, e o que é que Ele está dizendo para nós. Ele está dizendo, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda, lembra da palavra que diz? Criatura. Por que criatura? Porque ainda não é filho de Deus, é criatura. Prega o Evangelho a toda criatura, para que a criatura ouvindo, possa entender, aceitar, e aí o poder de Deus vem e a transforma em filho. Amém, amados? Então, tudo começa com a visão. Visão. Passa pelo nosso coração o entendimento. Quem éramos nós? Eu era perdido. E eu ia para o inferno. E o Senhor, a salvação é tão grande, irmãos. Hebreus, o autor de Hebreus nos diz, como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Salvação é imensa. João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De um jeito, irmãos, ali esse tal é superlativo, né? É algo imenso, não dá para descrever. É de tal maneira que deu quem? Um anjinho que estava lá sem fazer nada, ou talvez o melhor dos anjos lá do céu. Não, Ele deu quem? O seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque vai perecer, João 3,18 diz, vai perecer. Quem não crê já está condenado. Mas a Bíblia diz, encerra, João 3,16, mas tem a vida eterna. A salvação é imensa. Então, meu amado, quando você contempla o trono, quando você entende o tamanho da salvação, e quando você compreende a realidade deste mundo, perdido. Hoje é sexta. Ontem, lá na minha cidade, fizeram uma procissão pelas ruas, andaram cerca de 3, 4 quilômetros, até num local, para praticar idolatria das mais difíceis. Quando eles voltavam, eles passavam nos bares comprando coisas e tomando para repor as energias, não é verdade? O mundo está perdido. Estar na igreja é uma bênção, amém, amados? Ouvir a palavra é uma bênção, mas não estamos num recreio. Nós precisamos contemplar a humanidade. Está perdida e precisa de Jesus. E o que é que diz? E como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa enviar, não apenas enviar financeiramente falando, mas alguém se levantar, pastor, tenho sentido algo no meu coração, Deus tem falado comigo, ora comigo nesse sentido, Deus me ajudando e me abençoando, eu quero, e entenda, eu sempre digo, eu era professor no seminário, eu dava aula de vocacional, e eu sempre dizia para os alunos, não tenha medo de orar, e dizer, Senhor, eis-me aqui, não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai realmente direcionar você, não tenha medo, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, mas talvez Ele vai te usar na igreja local, talvez Ele não, Ele vai querer usar no outro, não tenha medo, o medo que nós deveríamos ter, o temor, é estar fora da vontade de Deus, mas dentro da vontade de Deus é uma bênção, que Deus nos ajude nessa noite, a contemplar o trono, a lembrar quem éramos, e contemplar a multidão, e aí dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não posso ficar parado, entendendo tudo isso que eu tenho entendido.